Louvado e glorificado, Senhor, é teu santo e sagrado nome. Louvado e glorificado é o nome do Senhor. Eu tenho pedido à igreja e tenho reiterado aqui através dos cultos que nós estamos vivendo agora os últimos dias. São os últimos dias da igreja aqui na face da terra. Jesus vem nos buscar e nós temos isso como esperança. A palavra nos declara que Ele nos livra da ira futura, e nós já estamos vivendo o espírito do engano, já estamos vivendo o espírito da mentira. O espírito do anticristo já está aqui na face da terra. Logo, logo ele está assumindo o seu lugar. Logo, logo, meus irmãos, ele vai assumir a presidência mundial. E nós, como igreja do Senhor, sabemos disso. O mundo não sabe, a igreja sabe. E nós estamos pedindo aos irmãos que procurem mais informativos, não com relação ao que jornalistas falam, mas nos atentando sempre para fatos. O que aconteceu hoje, o que aconteceu ontem, né? Quais são os fatos que estão acontecendo? Esses fatos geralmente são grandes eventos. Nós tivemos aí, há poucos dias atrás, na Argentina, a aprovação do aborto. A lei, o Congresso argentino aprovou o aborto, e houve ali uma grande festa, houve uma grande comemoração na Argentina, né, com relação à aprovação do aborto. Como igreja, nós somos contra o aborto. Esta é a posição da igreja, porque a vida quem gera é o Senhor. A palavra de Deus ali no Salmo 139, o Senhor, Ele é muito claro: antes que tu fosses formado, eu já te conhecia. Então, todas as vidas que vêm, meus irmãos, são permissão da parte de Deus. E o aborto é um assassinato. Esta é a nossa posição como cristãos. Então, nós somos contra. Tivemos agora, no dia 6 passado, nós tivemos ali o desenrolar nos Estados Unidos da eleição americana, quando esse atual presidente, o Donald Trump, ele perdeu a reeleição, né? Isto é um outro evento mundial. Nós temos que observar bastante, porque quem vai estar assumindo o lugar é uma presidência voltada para socialismo, voltada para laços do comunismo, voltada para esse tal de politicamente correto, que é o que está imperando hoje no mundo. Então, nós, como servos de Deus, precisamos observar isso. Os sinais estão todos, né, se manifestando, e os Estados Unidos são a grande potência mundial. Quando a grande potência mundial se enfraquece, quem vai crescer, meus irmãos? Os Estados Unidos é um berço do Evangelho, né? Nós temos ali, inclusive na própria Casa Branca, pastores que todos os dias oravam ao Senhor juntamente com o presidente americano, e isso cessou. Então temos que observar. Chegamos hoje na escola bíblica, e qual o primeiro fato que já passamos aqui para os irmãos? Olha, hoje, no dia de hoje, houve um grande terremoto ali no Chile e atingiu algumas cidades da Argentina. Esse terremoto 6.2, 6.3 na escala Richter, ou seja, um terremoto de grande magnitude. Tivemos hoje também, agora no final da tarde, recebi uma mensagem de que um grupo de cientistas, eles chegaram a um estudo que o ano de 2020, ele foi o ano mais curto desde 1976, ou seja, nós tivemos 28 dias mais curtos neste ano de 2020. A palavra de Deus é muito clara quando o Senhor diz que os dias seriam abreviados. Nesse estudo, os cientistas, eles estão olhando para o ano de 2021 e já estão dizendo que 2021 vai bater o recorde de diminuição do dia. Amém? Então, nós estamos observando peste, terremotos, guerras, rumores de guerras, apostasia. Estamos vivendo apostasia nas igrejas. Então, os sinais estão presentes.
que nós temos que fazer? Observar isso. Precisamos observar isso e entender que o que nos resta é fazer a obra. Nos resta aqui olhar para o alto. Nos resta, meus irmãos, nos tornarmos evangelistas e fazer aquilo que o Senhor Jesus está aguardando de nós, né? Agir como igreja, né? Proclamar o Evangelho, expulsar demônios, curar enfermos. É isso que Jesus está esperando de nós. Se você, eu até falei com os irmãos hoje na parte da manhã, hoje você como cristão, se você recebesse uma grande soma de dinheiro e, olha, eu vou agora investir esse dinheiro em negócios que vão dar um grande lucro e isto vai ficar para meus filhos e netos, bisnetos, tataranetos, você como cristão faria isso? Se nós sabemos que em pouco tempo tudo isso aqui acaba, né? Olha só a realidade. O povo do mundo não, o povo do mundo está pensando, não, vamos fazer projetos para 2030, 2040, 2050. Nós, como servos de Deus, sabemos, meus amados, que a volta de Jesus é muito breve. Então nós já não fazemos planos para o futuro. Vamos buscar a salvação. O futuro é o céu, o futuro é a glória, e nós temos que investir para a glória de Deus, para irmos para a glória do Senhor. O nosso investimento é este. Mas eu vou agora angariar, eu vou fazer. Não, você continua trabalhando, mas a palavra é muito clara. Eu vou dizer hoje pela primeira vez, né? Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então qual é o nosso papel? Buscar o reino de Deus. Vamos buscar o reino de Deus enquanto é tempo, porque nós estamos falando de salvação. Salvação. Então nosso investimento como servo do Senhor é na glória. Esse é o nosso investimento. E como? Buscando, mergulhando na palavra, na oração da palavra, abrindo a boca, falando de Jesus Cristo. Hoje nós, no estudo bíblico, aqui na escola bíblica, nós conversávamos justamente sobre isso. Olha, vamos pregar. Quem faz a obra? Quem convence o mundo do juízo, do pecado e da justiça? É o Espírito Santo. Nosso papel é pregar a palavra. Quem vai convencer é o Espírito Santo. Nós temos que estar pregando a palavra, falando de Jesus. Mas essa pessoa tem um coração muito duro, essa pessoa não recebe nada. Meu amado, faça a sua parte. Quem convence não é você, é o Espírito Santo. Então nós temos que fazer a nossa parte, e você vai ter grandes surpresas. Pessoas que você não imaginava e não imagina que possam vir a Cristo, eles virão. E quem vai pregar? Nós. Somos nós, a igreja. Somos nós que vamos pregar. Oh, aleluia! Então, meus amados, este é o nosso chamado. Vamos observar isso. Louvado e glorificado é o nome do Senhor. Vamos abrir aqui a Bíblia no Evangelho de Marcos. Vou fazer uma leitura aqui. Os irmãos permaneçam à vontade, por favor. E a palavra de Deus, eu vou ler só alguns versículos iniciais. Nos diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre, e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias. Eu em verdade tenho-vos batizado com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo. Louvado e glorificado o Senhor é o teu nome, Pai. Eis aqui, ó Deus, a tua palavra. Eis aqui, Senhor, a tua igreja. Fala conosco, Pai santo e querido. Clamamos a ti pelo teu nome sagrado, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, o Evangelho de Marcos, ele é o primeiro evangelho do escrito.
Nós temos, pelos estudos, nós sabemos que Marcos, ele andou com Pedro, andou com Paulo, andou com Barnabé, e esse homem, meus irmãos, também andou com João. Esse homem, esse jovem, louvado e glorificado, teve um crescimento diante do Senhor, trabalhando, servindo diretamente aos apóstolos, e ele foi crescendo em conhecimento e na unção do Espírito Santo, até escrever o primeiro evangelho. Acreditamos que esse evangelho foi escrito em tempo de 40 a 50, ano Domini, ano do Senhor. Marcos, quando escreveu esse evangelho, as pessoas, alguns estudiosos acreditam que foi ali um resumo do que Pedro passava para ele. Então muitos atribuem o evangelho de Marcos a Pedro, né? Então Pedro conversava e Marcos escrevia. Louvado e glorificado é o nome do Senhor. Esse jovem, temos algum conhecimento, temos uma pista dele ali no próprio capítulo 14, quando Jesus manda seus discípulos ali prepararem a ceia, e Jesus pede que eles vão encontrar um homem carregando um cântaro de água, e perguntando àquele homem aonde seria a ceia, né? Onde seria o local da ceia do Senhor, ele indicaria o local. Então, justamente este local era a casa da mãe de Marcos. Então, a ceia do Senhor, ela foi realizada na casa de Marcos, na casa da mãe de Marcos. Amém? Assim como os discípulos, eles se encontravam em Jerusalém, o ponto de encontro era o cenáculo, era na casa da mãe de Marcos, e Marcos cresceu com eles desta forma. Temos ali o episódio quando Jesus Cristo foi preso no Getsemane. Ali havia um jovem, e a palavra, ela nos relata sobre um jovem que estava envolto em lençóis, e quando os soldados o perseguiram, ele deixou os lençóis e saiu correndo nu. Era o próprio João Marcos. E aqui no seu evangelho, ele é muito sucinto. Ele vai falando das ações de Jesus Cristo uma atrás da outra, a começar, meus amados, com o batismo e a tentação de Jesus Cristo. Ele fala sobre a vinda de Jesus Cristo. Ele fala, meus amados, através de João Batista, quando houve ali um intervalo de cerca de 400 anos, quando não havia profecia sobre a face da terra, não havia profeta, até a vinda de João Batista. Quando João Batista veio, ele veio para pregar Jesus Cristo, ele veio anunciar a vinda do reino dos céus. Ele estava anunciando. Quando Jesus foi batizado, Jesus declarou: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Então, a vinda de Jesus, meus irmãos, preconizada por João Batista, foi anunciar a vinda do reino dos céus e se estabelecer entre nós. O que quer dizer isto? Vamos lá no profeta Joel, no seu capítulo 2, quando ele diz que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. O Espírito do Senhor está derramado sobre toda a carne. Todos os homens deste mundo, eles são testificados em sua consciência pelos seus atos. O Espírito Santo, ele não fala direto com ninguém, ele fala para o nosso espírito. É o nosso espírito quem testifica na nossa consciência. Então, meus amados, Marcos, ele relata a profecia de João Batista, ele relata o batismo de Jesus Cristo, ele relata a tentação de Jesus Cristo, aqui ainda no capítulo 1, ele relata a vocação dos primeiros apóstolos, quando Jesus chamou os primeiros apóstolos, e ele relata, meus amados, o primeiro milagre de Jesus Cristo, quando expulsa, né, na obra de intercessão, na obra de, na sua obra de expulsão de demônios, quando Jesus expulsa um demônio, relata aqui a cura do endemoninhado de Cafarnaum, e diz assim a palavra, no versículo 21 do capítulo 1, entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava.
Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Os escribas tinham conhecimento da palavra. Se você for a Israel hoje, você vai encontrar ainda alguns escribas. Eles estão lá copiando as escrituras sagradas, não o Novo Testamento. Eles estão copiando ali a Torá. Então, ainda até hoje, esses escribas trabalham. Existem escribas até o dia de hoje, irmãos. Amém? E aqui a palavra está dizendo que Jesus ensinava tendo autoridade e não como os escribas. Não adianta você conhecer, você tem que ter unção, você tem que ter autoridade do Espírito. Não adianta decorar a Bíblia se você não tem a unção do Espírito Santo. Amém? Amém, Senhor Jesus Cristo. Louvado e glorificado é o nome do Senhor. E a palavra diz: e estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: cala-te e sai dele. Ponto. Cala-te e sai dele. Ponto. Ou seja, a autoridade espiritual. E a palavra diz: então o espírito imundo, agitando-o, clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. O que estava acontecendo aqui? Havia, meus amados, exorcismo na época de Jesus. Ali os fariseus, os sacerdotes, eles faziam exorcismo para expulsar demônios. Mas isso era um processo tão complicado, porque era um processo de cerca de 7 dias. Pegavam também todas as vestes daquela pessoa, todos os objetos daquela pessoa para consagrarem, para estarem ali, meus amados, fazendo aquele trabalho diário durante 7 dias. E geralmente não tinham resultado satisfatório, porque o espírito imundo voltava, ou nem saía. E aqui não, eles ficaram espantados, porque Jesus deu uma ordem: cala-te e sai dele, e acabou, e ele saiu. Esta é a autoridade do Criador, meu amado, de tudo e de todos. Oh, aleluia, porque ele também criou os anjos que estão caídos, e a ele, meu amado, eles se submetem. E esta autoridade Jesus nos deu, ele nos levou, e ele diz na sua palavra: oh, aleluia, em meu nome expulsarão demônios. Então nós temos também esta autoridade do Senhor, da parte do Senhor. Louvado e glorificado é o nome do Senhor. O que falta, meu amado, é fé. É isto que falta, intrepidez, como a própria irmã Ivonete acabou de falar aqui no púlpito. Nós temos que ter a intrepidez, nós temos que saber a quem nós servimos. Eu sirvo ao Deus vivo, eu sirvo ao Deus Criador de tudo e de todos, e a palavra dele diz que ele me deu autoridade sobre espíritos imundos. Então, em nome de Jesus, eu expulso demônios, imponho as mãos sobre os enfermos e são curados. E aqui Marcos, ele logo em seguida fala da cura da sogra de Pedro. Então Jesus já foi ali na casa de Pedro, e Jesus, ele iniciou o seu ministério justamente naquela região da Galileia. Durante os 3 anos do ministério de Jesus, 2 anos, cerca de 2/3 do seu ministério foram realizados ali naquela região, e a sua base era Cafarnaum, e em Cafarnaum ele sempre ficava na casa de Pedro. A casa de Jesus era a casa de Pedro. Amém. Oh, aleluia. E lá ele entrando curou a sogra de Pedro que estava enferma. E Marcos continua, logo em seguida ele cura um leproso. Ou seja, Jesus começou ali a manifestar sinais, prodígios e maravilhas. E as pessoas começaram a perguntar: poxa, quem é este homem? Quem é este? Que os espíritos imundos se submetem a ele, que cura enfermos, que cura paralíticos. Quem é este? Mas nós não podemos esquecer que o judeu, oh aleluia, ele aguardava, meu amado, um líder, um Messias, e ele aguarda até hoje este Messias como um líder político, como um grande general, com grande autoridade, meus amados, terrena.
mas eles não reconheceram Jesus como Filho de Deus. E aqui Marcos continua, logo em seguida, capítulo 2, ele cura o paralítico de Cafarnaum, oh aleluia. Depois, já no versículo 13, ainda no capítulo 2, vamos relatar, meus amados, os primeiros apóstolos. E o primeiro foi Levi, Mateus, quando o Senhor o chamou e Mateus foi seguir Jesus Cristo, se tornando-se um apóstolo, oh aleluia. E ali, meus amados, os homens, os fariseus, começaram a se levantar. Ora aí, que doutrina é esta? Que doutrina nova é esta? E a igreja evangélica no mundo inteiro é isto. As pessoas estão acostumadas, meu amado, oh aleluia, a se conformarem com tudo que está acontecendo. A igreja do Senhor, meu amado, é a diferença deste mundo. Por isso ela é chamada por Jesus de sal, oh aleluia, e luz deste mundo, porque veio fazer a diferença. A igreja do Senhor, meu amado, ela não está em conformidade com o que está acontecendo aí fora. A igreja do Senhor, meu amado, não aceita o que está acontecendo neste mundo perdido. A igreja do Senhor, meu amado, tem voz, ela tem a palavra de Deus, a palavra viva e eficaz, meu amado, oh aleluia, que salva, que cura, que liberta, que transforma. É a palavra do Senhor, meu amado, através da sua igreja. A igreja do Senhor, meu amado, é a diferença aqui no mundo. Não é comum. E as pessoas te estranham. As pessoas, meus amados, não sabem porquê, mas elas começam, meu amado, oh aleluia, a se sentir importunadas por você, porque você é luz. Aonde quer que você esteja, você está na unção do Espírito Santo do Senhor, a começar da tua casa. E a igreja é diferente. E os homens estavam olhando: quem é este? Que expulsa demônio, que cura. Mas espera aí, ele não guarda o sábado, então ele tem que guardar o sábado. Ele não é da nossa lei, não respeita a nossa lei, porque ele não guarda o sábado, porque os seus discípulos não jejuam. E começou, meu amado, os levantes. Você vai ter levante, vão te acusar. Te prepara. Nós estamos agora vivendo o espírito do engano, e muitos vão se levantar contra você, sabe? Então esteja preparado para isso, em nome de Jesus Cristo. Nós temos que estar prontos e sabendo o que vai acontecer. A perseguição, a rejeição, o antagonismo contra a igreja do Senhor, ele vai se tornar mais evidente a cada dia que passa daqui para frente, meu amado, porque são os últimos dias, é o princípio das dores. As pessoas, meus amados, oh aleluia, elas não querem Deus. O mundo, oh aleluia, da forma que ele está, no espírito, meu amado, que está vivendo, ele não quer Deus. Olha lá o relato de Apocalipse. Pessoas, meus amados, que vão amaldiçoar o Senhor. Olha, meu amado, é só ler a palavra de Deus. Então, quando vem esse levante, glorifica. Pedro com João, eles quando foram açoitados ali pelos sacerdotes, eles chegaram ali se regozijando. Olha, nós fomos vituperados por Jesus Cristo, nós fomos açoitados por Jesus Cristo. Meu irmão, os sacerdotes, os apóstolos, aqueles homens, oh aleluia, que caminharam com Jesus, quando receberam as primeiras chibatadas nas costas, oh aleluia, eles deviam estar sangrando, porque ali chicotada, meu amado, não era brincadeira, não era chinelada no bumbum como a mamãe e o papai fazem. Ali, meu amado, era açoite, era para arrancar pedaço, eram chicotes, meu amado, com pontas de osso. E eles chegaram se regozijando diante dos discípulos. Olha, nós fomos ali, oh aleluia, nós fomos ali açoitados por Jesus Cristo, alegres. Então nós vamos ficar alegres quando te perseguir. Quando se levantar contra você, glorifica o nome do Senhor. Oh aleluia, é porque eu estou no caminho certo. É por isso que o inimigo está se levantando. E ele vai se levantar na tua casa, no teu trabalho, ele vai se levantar em todo lugar. E você tem que entender quem eu sou. Oh aleluia, neste momento, Senhor, eu sei porque está acontecendo isso, porque eu sou teu embaixador aqui nesta terra, porque eu estou na unção do teu Espírito, porque eu sou cidadão dos céus, porque o Senhor diz na tua palavra, oh aleluia, que eu não sou mais do mundo. É por isso que eu estou sendo enfrentado, é por isso que estou se levantando contra mim, e eu te glorifico, meu Pai amado, por isto. Este é o Senhor.
Você quer saber se você vai ser salvo? Você quer saber se você está na presença do Senhor? Está aí uma oportunidade. Estão te perseguindo? Então glorifica. É porque você está na presença do Senhor. Oh, aleluia! E vão te rejeitar, meus amados. Oh, aleluia! E aconteceu, versículo 23 do capítulo 2, que passando ele num sábado pelas searas, seus discípulos caminhando começaram a colher espigas. E os fariseus lhes disseram: vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele lhes disse: nunca lestes o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome? Eles e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam, e disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Aleluia, Jesus. Deixa eu falar um negócio para você aqui hoje, e você precisa compreender isso. Pedro, vamos repetir? Pedro, ali no livro de Atos, capítulo 5, quando os sacerdotes estavam ameaçando Pedro, ameaçando ali a João, dizendo a eles para não pregarem mais Jesus Cristo, ali no versículo 29, Pedro respondeu: importa-nos obedecer a Deus e não ao homem. Amém? Então, importa obedecer a Deus. Nós não estamos mais, meus amados, participando deste mundo. E nós, quando saímos de casa, oramos. E nós vamos trabalhar, vamos ao mercado, vamos à padaria, ao açougue, à feira. Quando nós saímos, nós estamos indo na unção do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, quem anda na unção do Espírito Santo de Deus, ele caminha pela fé. E a palavra diz: o justo andará pela fé. Levante contra servo do Senhor é para cair por terra em nome de Jesus Cristo. Amém? Toma posse disso para a tua vida em nome de Jesus Cristo. Havendo levante contra você, então começa a declarar: eu não aceito isso em teu nome, Jesus Cristo, e age pela tua fé, louvado e glorificado. Olha o que Jesus está dizendo: oh, aleluia, porque o Filho do Homem até do sábado é o Senhor. Ah, mas tem uma lei assim que criaram agora, eu obedeço a Deus. Ah, mas vão te prender, amém, mas eu vou na unção do Espírito Santo, e com certeza não vão tocar em ti, a não ser que seja a permissão do Senhor para você ser usado ali, ou aleluia, de uma forma extraordinária para a honra e para a glória do nome do Senhor. Então nós não temos que ter receio. Essa palavra medo não está no dicionário do servo de Deus, e é bom que nós estejamos nos preparando a cada dia para isso, irmãos. Aqui a palavra continua, e eu queria chegar neste ponto: a cura de um que tinha uma das mãos mirrada. O homem tinha uma mão seca, né? Este homem tinha um problema sério de doença. E a palavra diz: e outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. Aí presta atenção: e estavam observando-o se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a mão sã com a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como matariam. Retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar, e seguia-o uma grande multidão da Galileia e da Judeia e de Jerusalém e da Idumeia e da além do Jordão.
de perto de Tiro e de Sidom, uma grande multidão, que ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse a seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que não o comprimisse, porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito para que não manifestassem. Jesus veio, como estava predito em todo o Antigo Testamento, como estava predito ali, meus amados, na lei, nos profetas, através dos patriarcas, e todos eles estavam falando do Messias, estavam voltados para Jesus Cristo, e ele veio, mas ninguém acreditava nele, nem os seus discípulos acreditavam que ele era o Messias, porque esperavam ali o Messias político. Os fariseus, meus amados, não aceitavam, porque ele não estava cumprindo o que eles queriam que fosse cumprido, segundo seus rituais. Mas tinha, até para vergonha nossa, quem reconhecia Jesus? Os demônios. Os demônios sabiam quem era Jesus. Ninguém sabia quem era Jesus. Os demônios sabiam quem era Jesus Cristo, e ele mandava que eles calassem. E a palavra, oh aleluia, vem aqui no versículo 20, e eu queria que você prestasse atenção nesse texto. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Nós temos aqui, no capítulo 3 de Marcos, nós temos um relato de que Maria, com os 4 irmãos de Jesus Cristo e mais as irmãs de Jesus, nós não sabemos quantas eram, mas a palavra nos fala de plural, então nós sabemos que era mais de uma. Então a palavra fala de Maria, de 4 irmãos de Jesus Cristo e das suas irmãs, que foram até ele para prendê-lo, considerando que ele estava louco. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas. Perdão, deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Versículo 22. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebul, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. Vamos chegar no ponto que eu gostaria com vocês hoje. Nós temos aqui um outro fato. Maria, ela foi visitada pelo anjo. O anjo falou a Maria sobre a vinda do Emanuel, Deus conosco. Amém, queridos? Maria, ela concebeu por obra do Espírito Santo, e ela tem essa consciência. Então não houve ali nenhuma conjunção carnal, houve a obra do Espírito Santo na fecundação de Jesus Cristo. Maria sabe disso. Maria, meus amados, ela de forma sobrenatural, ela recebeu o anjo e veio uma determinação que ela decidiu cumprir. Mas aqui ela foi até Jesus Cristo para prendê-lo como louco. O que aconteceu com Maria? O que pode acontecer também com cada um de nós: a cegueira espiritual. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Não podemos tirar nossas conclusões. Quem tem que tirar a conclusão aqui é o Senhor, através da sua palavra, e nós temos que aprender a obedecer a sua palavra. Bem, aqui você não vai encontrar nesse texto de Marcos o nome de Maria, mas procura lá em Lucas, né, e em Mateus, que são evangelhos sinóticos, né, você vai encontrar, né, o nome de Maria e seus irmãos, com suas irmãs. Amém? Então nós precisamos vigiar muito nesse aspecto, para que eu não cair nessa cilada, né? Eu acho, astrologia não é ciência, então nós temos que buscar a palavra. O que a palavra diz? É isso que nós temos que buscar. Maria jamais podia ter feito o que ela fez. Ela já sabia que Jesus é o Messias, porque foi anunciado a ela. Sabe, irmãos,
Então, como ela estava retrocedendo da fé? Vamos chegar no ponto daqui a pouquinho. Versículo 22. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebul, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. Chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente, e então roubará a sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados, versículo 28, este é o ponto principal desta palavra. Na verdade vos digo que todos os pecados são perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. O que Jesus está dizendo aqui? Você está pecando, tem pecado disso, daquilo outro, você vai arrependido pedir perdão, teu pecado vai ser perdoado, mas blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão. É isso que Jesus está dizendo. Daqui para frente, né? Nós vamos ver Jesus falando através de parábolas, e ele começa com a parábola do semeador, que todos nós conhecemos. Não vou ler, mas eu vou ler aqui um texto bem importante. Oh, aleluia! Capítulo 4, versículo 10 em diante. E quando se achou só, depois que Jesus tinha falado a parábola do semeador, amém? Entenderam, irmãos? Amém, Senhor Jesus? Vamos ler então, vai ficar mais fácil o entendimento. Vou ler a parábola. E outra vez, capítulo 4, versículo 1 em diante. E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: ouvi, eis que saiu um semeador a semear, e aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, e um produziu 30, e outro 60, e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só com os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola, e ele lhes disse: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas. Complementou: para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. De que Jesus está falando aqui? Daqueles que blasfemaram contra o Espírito Santo, daqueles que estão blasfemando contra o Santo. Eles não vão entender a palavra vai ser ministrada e eles não vão entender. Por quê? Porque não há salvação para eles, já estão condenados. Então, aqueles que blasfemam contra o Espírito Santo não têm perdão. Amém, queridos? Por isso Jesus começou aqui. Nós estamos no Evangelho de Marcos, é o primeiro Evangelho do Novo Testamento. Então nós estamos aqui, meus amados, oh aleluia, entendendo como foi o início do ministério de Jesus Cristo. E ele começou a falar por parábolas, para que algumas pessoas
não entendessem. Capítulo 12 de 2 Coríntios. Louvado e glorificado. Em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Aqui é o apóstolo Paulo, que foi arrebatado, ou aleluia, até o terceiro céu, que foi até o paraíso. E ele diz aqui neste relato que, ou aleluia, recebeu ali palavras que não era lícito falar. Ele declarou isso para aquela audiência daquele momento. Quais foram as palavras que Paulo ouviu no céu? Hoje, nós como servos do Senhor, temos toda a revelação aqui na palavra. Nós temos a escatologia da Bíblia. Nós temos tudo. A palavra nos é revelada. E o Senhor, meus irmãos, nos revela toda a sua palavra. Então nós temos um conhecimento pleno de tudo que está acontecendo e do que vai acontecer. O mundo não tem. As pessoas aí de fora não têm. Olha, terrível isto. Meu pai, que mora comigo, ele não tem esse conhecimento. A minha mãe, que mora ali com a minha irmã, não tem esse conhecimento. Eu estou usando exemplo para você pensar nos teus. Meus irmãos que não têm Cristo, não têm esse conhecimento. As pessoas com quem eu convivo, na sua maioria, não têm esse conhecimento. Nós temos conhecimento. Nós temos a revelação. Nós sabemos de tudo que está acontecendo e que vai acontecer. O Senhor é conosco. Oh, aleluia. Então nós precisamos, meus amados, oh, aleluia, criar, meu amado, oh, aleluia, este amor, esta vontade, meu amado, de que eles tenham este conhecimento, de que esta palavra seja revelada para eles. A nossa oração diária, meu amado, é que eles sejam libertos, e que essas almas que estão aí fora sejam libertas para o conhecimento da palavra de Deus, para encontrarem a salvação, igreja, porque eles não têm este conhecimento. E aí a gente vem aqui no outro texto muito importante, no livro de Hebreus, no seu capítulo 10, e a palavra, meu amado, ela diz, oh, aleluia, a partir do versículo 19: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus. Então nós temos ousadia. As pessoas aí fora, eles estão, meu amado, fazendo, oh, aleluia, ladainhas, rezando ladainhas, estão ali, meu amado, fazendo sacrifício para os seus deuses, estão buscando as suas religiões. Nós sabemos, meu amado, que no momento em que Jesus foi ali crucificado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e nós temos acesso direto a Deus Pai, ao Criador de tudo e de todos. Oh, aleluia! Este é o milagre da vida. Estávamos condenados em nossos delitos e pecados, e nós agora, meu amado, fomos perdoados, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Meu amado, isto é maravilhoso. Isto, meu amado, é maior que tudo. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Então nós temos ousadia, oh, aleluia, para entrar no santuário. Que ousadia é esta? Nós temos, oh, aleluia, pela autoridade do nome de Jesus Cristo, oh, aleluia, o poder de dobrar o joelho e conversar com Deus Pai. Os homens não tinham esse direito. Eles buscavam sacerdotes. O sacerdote, oh, aleluia, sacrificava ali animais para entrar uma vez por ano, oh, aleluia, e levar, meu amado, aquelas ofertas, oh, aquele sangue, e derramar aquele sangue, aspergir sobre a arca, oh, aleluia, para a remissão do pecado daquele povo. Não, nós agora, meu amado, oramos, clamamos: Senhor, perdoa meus pecados, oh, aleluia, e Ele é fiel e justo para cumprir a sua palavra. Ele perdoa, lança no abismo e não te lança em rosto. Nós estamos perdoados. E nós estamos justificados diante do Senhor, igreja. Justificados diante do Senhor.
louvado e glorificado. Então nós temos ousadia para falar com o Pai. Essa ousadia nós temos. O direito de falar direto com Deus Pai. E quando falamos com Deus Pai, falamos com Deus Filho e falamos com o Espírito Santo, porque, meu amado, oh aleluia, os três são um. Quando eu glorifico o Pai, também glorifico o Filho e seu Espírito Santo. Quando eu glorifico o Espírito Santo, estou glorificando o Filho e o Pai. Quando eu glorifico Jesus, estou glorificando o Pai e o Espírito Santo também, porque eles são um só. Louvado e glorificado é o nome do Senhor. E nós temos esta ousadia. Por isso a palavra diz: pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Temos caminho direto, louvado e glorificado. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, meu amado, nós temos que chegar com verdadeiro coração, inteira certeza de fé. Pai, eu creio, Senhor. Romanos capítulo 10. Oh, aleluia. Se tu creres em teu coração que Jesus Cristo é o Senhor, e com a tua boca confessares que Ele ressuscitou dos mortos, tu serás salvo. Nós temos que ter a inteira certeza de fé, igreja. E se você não tem fé, minha fé é fraca, então pede fé. Ele vai te dar fé hoje, aqui agora. Ele vai te dar fé neste momento, e você vai sair daqui com a fé necessária, meu amado, para vencer o mundo. Louvado e glorificado é o nome do Senhor. Ele é conosco, louvado e glorificado. Ele é o Deus Emanuel, é o Deus conosco, igreja. Oh, aleluia. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Versículo 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Você entendeu isso, igreja? Conhecendo a palavra, se nós pecarmos voluntariamente, conscientemente, o sangue de Jesus já não tem efeito sobre nós. Capítulo 6, volta aí comigo, capítulo 6 aqui de Hebreus. Louvado e glorificado, Senhor, é teu santo e sagrado nome. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isso faremos, se Deus o permitir, porque é impossível, presta atenção, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo, crucificaram o Filho de Deus, e o expõem ao vitupério. Então, meu amado, o que nós temos que fazer? Aonde está meu problema? Aonde está a minha fraqueza? Aonde está o que me impede a comunhão verdadeira com o meu Senhor? Eu vou buscar isto. Eu vou mergulhar neste mistério. Eu vou restabelecer o meu contato com o meu Senhor. Não interessa mais nada. O mais importante é me restabelecer com o meu Senhor. É isso que é importante, para que eu não perca a minha salvação. Amém, Senhor Jesus Cristo? Então, Marcos, ele nos fala justamente sobre isto. Alguns não vão entender. Você vai pregar, não vão entender. Não se preocupe com isso.
A palavra é muito clara, ali no livro de João, capítulo 16, seus versículos 7 em diante. É o Espírito Santo quem convence, meu amado, o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas do pecado, qual é o pecado que Jesus fala? Da incredulidade. Olha o texto, João 16, abre comigo. Louvado e glorificado, Senhor, é teu nome. João 16, capítulo 16, a partir do versículo de número 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Mas Jesus fala em primeiro lugar do pecado de não crer. A palavra é muito clara, aqui em Marcos 16. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então qual é o pecado? O pecado é a falta de fé. O mundo inteiro está ouvindo, já ouviu o Evangelho. O mundo inteiro, o Evangelho do Senhor já chegou no mundo inteiro. E a palavra diz que quando o Evangelho fosse pregado no mundo inteiro, estaria pronto o mundo para a vinda de Jesus Cristo. Está tudo aí. Pode ser hoje, pode ser amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem, daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Pode ser. Não sabemos dia e hora. E até falávamos sobre isso. A pergunta hoje não é quando, é por quê. Essa é a pergunta. Não é quando Jesus virá, é por que ele virá. Olha aí para fora. Olha aí para fora. Por que Jesus virá? Precisamos entender isso. Ele virá. E nós sabemos. Vamos pregar a palavra. Alguns não vão entender, não vão receber. Não é problema nosso. Quem convence é o Espírito Santo. Nossa obrigação é pregar. Não importa quem, vamos pregar. Com todo amor, vamos pregar a palavra. E quem vai convencer e fazer a obra? O Espírito Santo. Quem sabe se vai ser salvo ou não vai ser salvo? O Espírito Santo. Eu não sei, você não sabe. Quem sabe é o Espírito Santo. Ele sabe. Ele sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser. Ele sabe, meu amado, em quem ele vai trabalhar para, oh aleluia, absorver a palavra, e quem, oh aleluia, ele não vai trabalhar. Porque neste mundo que estamos vivendo, no ano de 2021, fora, meu amado, a época passada, porque estamos no calendário gregoriano, começou no ano 6, o ano Domini, o ano do Senhor. Então nós estamos falando de cerca aqui de aproximadamente uns 6.000 anos. Tem homens, mulheres já condenados, e tem homens e mulheres que precisam ser alcançados para a salvação. Por isso ainda Jesus não voltou. Nós vamos cruzar os braços, vamos fazer a obra, vamos seguir em frente, entender a palavra. Olha a revelação que tivemos aqui no dia de hoje, desde de manhã. Quantas revelações nós tivemos neste dia. Olha a revelação da palavra do Senhor, nos deu esclarecimentos. Vai falar isso para alguém que está com o coração fechado, não vai entender nada. Ele vai te rejeitar. Ele ainda, meu amado, oh aleluia, vai olhar você com um ar de desdém. Mas o Espírito do Senhor vai fazer a obra. É o martelo que espirra o sangue. É a palavra de Deus. É nessa fé que nós estamos caminhando. Então hoje, saia daqui com essa inteireza de fé. O mundo lá fora, nós vamos vencer, porque Jesus já venceu por nós. Vamos ter tribulações? Vamos. Mas ele diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele já venceu. Então não importa a segunda-feira, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, não importa. Jesus já venceu por nós. Nós vamos tomar posse dela. Estamos tomando posse a cada dia.
em nome de Jesus Cristo. Mas nossos planos, nossos projetos têm que ser para a glória, não para cá. Não se preocupe, o que for necessário o Senhor vai acrescentar para a tua vida. Vão vir desejos no teu coração, desejos lá no fundo do teu coração vão vir. Vai lá em Romanos 8, você vai entender. É o Espírito Santo colocando para realizar. Amém? Ele vai realizar. Quando vir esses desejos no seu coração, que são sadios, é o Espírito do Senhor que está colocando, e Ele vai realizar a tua vida. É nessa fé que nós vamos caminhar. Amém? Temos assim grandes propósitos. Você está com lutas grandes, enfermidade na família, em casa. Vamos colocar diante do Senhor, e como servos de Deus, vamos buscar essas curas, essas portas abertas este ano, em nome de Jesus Cristo. Até a volta dele, nós vamos tomar posse da vitória. Amém, queridos?